Olá, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né, por todo o Brasil, por todo o mundo. Estamos começando mais uma live, né, diretamente aqui de Manhuaçu. Eu sou Josué da Silva Andrade, né, estamos no nosso página. Nossa página do Facebook é a página A Verdade que Liberta. São 16 horas, 4 horas e 1 minuto, estamos com 1 minutinho de atraso, né? Mas é uma boa tarde para todos vocês que estão nos ouvindo. Temos várias pessoas online. Queremos agradecer a cada um de vocês que tem nos acompanhado, e depois, né, nós vamos estar fazendo uma sala de vídeo com esse vídeo gravado, né, e estaremos transmitindo novamente esse vídeo. Como você observou, essa é uma outra série de estudos. Nós falamos sobre a igreja nos últimos estudos, mas eu senti o desejo no meu coração de falar sobre um assunto que eu creio que é a razão da maioria dos problemas relacionados às heresias, aos erros doutrinários que existem no meio da cristandade, que é a falta de capacidade que a maioria das pessoas cristãs, que se dizem cristãs, que professam cristãs, independente da ramificação religiosa, né, da denominação religiosa da pessoa, mas a dificuldade que as pessoas têm de compreender a palavra de Deus, de compreender as Escrituras Sagradas. Então, para isso, hoje nós vamos estar pensando nesse tópico, que é manejando bem a palavra da verdade. Vamos interromper temporariamente o estudo a respeito da igreja. Nós estávamos pensando em falar sobre as reuniões da igreja, o que a Bíblia fala sobre as reuniões da igreja, como deve ser, quais são e como devem ser as reuniões da igreja. Mas vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Nosso texto hoje se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 15, onde nós lemos assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Texto que se encontra na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 15, né? 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 15. Nosso vídeo está com uma dificuldadezinha aqui, a nossa câmera está se mexendo um pouco, e se acontecer alguma coisa assim, você vai nos perdoar também, né? Como eu já disse outras vezes, nós fazemos o vídeo ao vivo e às vezes ao vivo as coisas inesperadas acontecem, né? Da outra vez havia vários barulhos na rua, né? Hoje eu vim para o quarto do meu filho, que é um pouco mais ao fundo, não é perto da rua, então eu creio que não vai ter tanto barulho hoje. Mas desejamos que Deus, em sua graça e misericórdia, nos abençoe e nos ajude na compreensão, no entendimento da sua palavra. Pois bem, o texto que nós lemos, né, lá em Timóteo, capítulo 2 e o versículo 15, nós vemos 3 conselhos que o apóstolo Paulo dá a seu filho na fé, Timóteo, quando Paulo dirige a sua segunda carta ao seu filho na fé. O primeiro conselho é que Timóteo deveria apresentar-se a Deus aprovado. Então é uma ordem que é dada a Timóteo, mas ela é aplicável a todos os cristãos, né? Todos os crentes no Senhor Jesus Cristo. Esse princípio, o princípio onde todo servo e serva de Deus deve apresentar-se a Deus aprovado.
A palavra apresentar ali, né? A ideia é se dispor, se colocar presente, é de alguém se apresentando. Segundo os estudiosos, era de um soldado, né, que é convocado se apresentando para ir para o combate, né? Então, alguém que se apresenta a Deus e se apresenta aprovado. E a palavra aprovado ali traz a ideia de algo que não é falsificado. É um termo que era usado naquele tempo, onde se cunhava várias moedas, e devido à circulação de muitas moedas falsas, né, tinha a moeda legítima do Império Romano e tinha as moedas falsas. Então falava das pessoas que examinavam cuidadosamente essas moedas, né? É bem similar hoje ao que acontece quando você vai no banco e está lá uma foto, né, das características de uma nota de R$100, por exemplo, verdadeira, e como você vai identificar as falsas. Mas é essa mesma ideia, ou seja, algo que passa por um teste, passa por uma prova, e depois de examinado é identificado como verdadeiro, como legítimo. Então, Timóteo, ele tinha que se apresentar a Deus. Isso não é só um conselho que é para Timóteo. Isso é um conselho para mim e para você, para todo o cristão, mas principalmente para aqueles que têm ou lhes foram confiados o ministério da palavra, né, o ministério do ensino. Eles devem procurar apresentar-se a Deus aprovados. Apresentar a Deus. Não é apresentar a uma instituição religiosa, não era apresentar a um líder religioso, não era apresentar-se a uma ideologia religiosa. É muito comum nós ouvirmos falar dos reformadores, é muito comum a gente ouvir falar daqueles que são reformados, para não dizerem calvinistas, é muito comum a gente ouvir falar dos arminianistas, é muito comum a gente ouvir falar de tradicionais, pentecostais, e são ideologias, são pensamentos, né? Pensamentos humanos. Não é que tudo do pentecostalismo está errado, não é que tudo do calvinismo está errado, não é que tudo do arminianismo está errado. Mas existem grupos que se apresentam a essas ideias, a esses pensamentos ou a sua instituição religiosa e estão dispostos a defender com unhas e dentes a sua denominação religiosa, o seu nome, a sua placa. E nós, os cristãos, não somos chamados a defender isso, nenhuma dessas coisas. Nós somos chamados a nos apresentar a Deus e procurarmos apresentar-nos diante dele aprovados. Ou seja, colocar nossa vida diante dele e colocar a nossa vida diante do exame da palavra dele. E nos colocar diante dele no exame da palavra dele e aquilo que está fora da vontade dele em nossas vidas, abandonarmos, deixarmos, ou organizarmos, ordenarmos a nossa vida de acordo com a vontade dele. Depois ele vai dizer, né, que não tem do que se envergonhar. A gente poderia ficar aqui horas falando desses dois tópicos, mas esse não é o nosso assunto, né, mas a gente só vai dar uma pincelada neles. E ele vai dizer que não tem do que se envergonhar. Ou seja, que não tem do que se recear, do que esconder, do que temer. Alguém que, e é interessante você observar isso, como obreiro, um trabalhador, um servo, alguém que está disposto a colocar a mão na massa, alguém que está disposto a fazer algo. Mas não é simplesmente querer fazer algo, mas é não ter do que se envergonhar. E embora tenha várias aplicações aí, eu quero só deixar uma pergunta. Meu amado irmão, meu amado ouvinte da Palavra de Deus, minha amada irmã, no seu respectivo ministério, claro, no seu respectivo serviço para o qual o Senhor lhe chamou, lhe escolheu, a quem você tem se apresentado ou aprovado? A quem você tem se apresentado?
E você está aprovado? E a terceira questão, né? Você tem se apresentado como um obreiro, como um trabalhador? E você tem do que se envergonhar? São perguntas que eu e você devemos fazer diante de Deus. Nós devemos fazer essas perguntas diante de Deus. Mas eu creio que este vai ser o nosso assunto, o assunto que nós pretendemos abordar nessa tarde, que maneja bem a palavra da verdade. Essa expressão manejar bem, segundo os melhores dicionários do grego, é uma palavra, na nossa tradução, né, são duas palavras que traduzem uma palavra só, que é cortar em linha reta. O mais próximo seria isso, né? Não existe uma palavra para traduzir no grego, no português, a expressão grega. Então, usaram-se essas duas palavras para trazer a ideia, né, que seria manejar bem, seria cortar em linha reta. Seria literalmente isso, né? Cortar em linha reta. Dividir bem. A ideia de alguém que vai fazer uma linha reta com um arado, né? Aqueles que já trabalharam em roça sabem disso, né? Que o arado ele tem que fazer linhas retas. Por isso que o Senhor Jesus Cristo fala, né, que aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás, porque se ele olhar para trás a linha vai sair torta, o serviço vai sair mal feito, né? Então, alguém habilidoso, capaz de usar o arado da maneira correta, né? Também fala de cortar uma pedra para colocar no seu devido lugar. Eu já trabalhei de servente de pedreiro e é interessante você observar quando vão se colocar os assentamentos, né? As pastilhas, as cerâmicas, o porcelanato, as pedras, né? Como a ardósia, o granito, o mármore. Como os pedreiros eles vão lá, medem, remedem, riscam, tornam a riscar novamente, para fazer o corte correto, para encaixar aquela pedra da maneira correta, da maneira certa, naquele lugar que lhe cabe, que está precisando ser colocada aquela pedra, né? Geralmente nos arremates, né, quando vão fazer o rodapé, coisa desse gênero. E também uma expressão que eu sou bem familiarizado com ela, que é dividir as partes de um animal corretamente para o sacrifício, né? Eu sou açougueiro de profissão, embora recomendado pela igreja local a obra missionária, mas eu trabalho com as próprias mãos. Atualmente eu estou trabalhando num supermercado, hoje é minha folga, né, desse supermercado, mas eu estou trabalhando como açougueiro, então eu sei disso. Recentemente eu ajudei a treinar várias pessoas que entraram no mercado, entraram no açougue, e eu fui um dos responsáveis para treinar essas pessoas, e é algo impressionante, né? Várias delas falaram, né? A gente vê as pessoas trabalhando, acha que é fácil, mas aí vai pegar para fazer, não é fácil, é muito difícil, é muito complicado. E realmente precisa-se de perícia, precisa-se de habilidade para você não se machucar, né? Porque as facas de um açougue são muito afiadas, e também para você não danificar peças de carnes que são muito caras, né? Como a picanha, o filé mignon, a alcatra, são peças de carnes bem caras e você precisa saber cortá-las corretamente para você não danificar e assim tirar o valor delas. Então é a ideia, né? Tem essas aplicações. Trabalhar com arado de maneira correta, né, traz essa ideia de uma pessoa perita, de uma pessoa capaz. Cortar uma pedra da maneira certa, do tamanho certo, para encaixá-la no seu devido lugar. Dividir as partes de um animal naquele tempo que seria sacrificado. Hoje nós usamos esses animais para alimentação, né? São animais que são sacrificados, mas para a
alimentação. No caso, para o uso doméstico, né? Então, é saber o lugar de cada coisa, né? Nos quartos traseiros, nos quartos dianteiros, onde fica cada peça de carne. Imagina isso, a palavra de Deus, né? É saber o lugar de cada coisa na palavra de Deus. Mas por que é a palavra de Deus? A palavra da verdade é a palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, é muito claro sobre isso. Na sua oração sacerdotal, quando o Senhor Jesus Cristo vai rogar por nós, está se dirigindo ao Pai em oração, rogando por nós, rogando pelos seus discípulos que estavam ali com ele, mas aqueles que pela palavra de Deus. É interessante isso. As pessoas colocam muita ênfase em visões, em sonhos, em profecias, em milagres. Mas o Senhor Jesus Cristo fala claramente, aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. É aqueles que pela palavra de Deus, pelas Escrituras Sagradas, pelo Evangelho pregado na sua pureza e simplicidade. Não é esse o nosso assunto, né? Mas é interessante como a palavra de Deus é mencionada ali várias vezes naquele texto. E no versículo 17, do capítulo 17 de João, o Senhor Jesus Cristo diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra santificação é separar para Deus, no caso, ser separado para Deus. E como eu e você somos santificados é pela palavra de Deus. À medida que nós vamos em oração, estudando e meditando na palavra de Deus e colocando ela em prática nas nossas vidas, nós vamos automaticamente nos consagrando a Deus. Ele, em sua graça e misericórdia, vai nos santificando pela sua palavra na direção e dependência do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo é claro em dizer isso. Então, nós devemos saber manejar bem a palavra da verdade. Nós devemos saber manejar bem a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Agora, é interessante nós pensarmos claramente nisso. O que eu e você temos que saber manejarmos, o que eu e você precisamos orar a Deus e buscar em oração para que Ele nos ajude, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos oriente, é a saber, a manejar, a dividir corretamente, a separar corretamente, a colocar cada coisa no seu devido lugar, a ser hábeis, habilidosos para usar a sua palavra, as Escrituras Sagradas. Agora, observe que o que ele está dizendo? Ele está dizendo para sabermos manejar bem a palavra da verdade. Não é saber manejar bem usos e costumes. E como tem pessoas que sabem manejar os usos e costumes da sua religião. Sabem de cor e salteado tudo que a sua religião ensina. O porquê dos mínimos detalhes que as coisas devem ser feitas como são feitas na sua religião. Mas quando você leva essa pessoa para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, e apresenta que muitos desses costumes, muitos desses usos não têm base bíblica, quando essa pessoa não se ira, e muitas das vezes até briga, né, defendendo as práticas e a sua religião, as suas práticas religiosas e a sua religião, né, ela mostra claramente que não sabe manejar corretamente a palavra de Deus. Ela maneja perfeitamente os usos e costumes da sua religião, mas não maneja com a mesma perícia, com a mesma capacidade a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Também tem gente que acredita que manejar é saber as tradições, os costumes, né? A gente já falou dos costumes, né? E parece que é a mesma coisa, mas as tradições. Os pais da igreja, os costumes, os pais da igreja, as tradições da igreja, a tradição da igreja, a tradição da religião, a tradição da denominação nos diz assim:
Enfim, existem muitas tradições, né, chamadas hoje em dia de confissões, da denominação fulana, confissões da denominação beltrana, confissões da denominação cicrana, e às vezes quando você apresenta uma verdade bíblica, mas a confissão da nossa religião, costuma-se usar, né, da nossa igreja, diz assim, né, mas a confissão daquela religião, a tradição daquela religião diz assim. Então, entre a palavra de Deus e a confissão, né, a tradição daquela religião fica-se com a tradição, não com a palavra de Deus. E sabe-se manejar, e são convincentes a usar a tradição, mas não sabem usar corretamente a palavra da verdade. Às vezes até cita versículos isolados do seu contexto para se adequar à confissão, à tradição. Mas muitas das vezes passa-se em nome da tradição, em nome da confissão, né, passa-se por cima dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que todas as confissões são erradas e que tudo que é ensinado pelas confissões são antibíblicas, não. Mas em muitos pontos, essas confissões são baseadas em ideias humanas, em pensamentos humanos, em ideologias humanas, e não naquilo que a palavra de Deus realmente, na sua pureza e simplicidade, nos ensina, nos diz. Então, a gente observa isso, né? Não é também a conveniência. E esse é um dos maiores problemas que a gente encontra no meio do cristianismo. Principalmente nos nossos dias, onde coisas que eram pecado outrora deixaram de ser pecado ultimamente. Por exemplo, em muitos grupos, o sexo antes do casamento, que outrora era pecado, hoje em dia não é pecado mais. Por quê? Por causa da conveniência. O divórcio, que era impensável. Ele não era só pecado, ele era impensável em muitas denominações religiosas, denominações evangélicas. Hoje, não é mais. Né? A teologia da prosperidade, que não é teologia, né? É uma heresia brava, grossa. Tem levado milhares, bilhões de pessoas para o inferno. Porque não é teologia, aquilo é heresia, brava, grossa. Era impensável e contra-atacado, combatido por muitas denominações religiosas evangélicas. Hoje são defendidas, são praticadas. E às vezes, quando você questiona alguns líderes que outrora eram contra essa chamada teologia, que não é teologia, né? A gente volta a dizer isso aqui, ele simplesmente fala que ele mudou de pensamento, ele mudou de ideia depois de analisar. Não é que ele mudou, ele simplesmente conveniência. Ele estava perdendo membros, sua denominação estava perdendo membros, então ele começou a fazer concessões e fazendo concessões de acordo com essa conveniência até que mudou. Foi fazendo concessões até que mudou. Mas é porque a conveniência. Não existe. A gente não tem que abrir mão de princípios bíblicos porque nos convém. Às vezes a gente depara com algumas situações, né? São experiências pessoais, onde você apresenta alguns princípios bíblicos em relação à vida cristã, como que deve ser a vida cristã, como que deve ser a vida de uma igreja local, como que deve ser praticado os princípios neotestamentários em relação à igreja, como que deve ser a vida familiar cristã, como deve ser a postura do cristão em relação à política do mundo, né, a política mundana. Aí muitas pessoas dizem, mas se for fazer desse jeito, ninguém vai ficar na igreja. E fala, né? Deve ser por isso então que na sua igreja, entre aspas, igreja, porque a igreja nós já vimos isso em outro estudo, não vou voltar aqui mais, mas depois você pode ver os nossos estudos a respeito da igreja. Mas é por isso que a sua igreja tem poucas pessoas.
né? Porque ninguém vai ficar. Né? Mas só que as pessoas esquecem que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não exige de nós sucesso. Ela exige de nós obediência. Deus não ordenou para a gente ir por todo mundo e salvar todas as pessoas. Deus ele ordenou irmos por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Não é a gente que converte as pessoas. Nós não somos ordenados a ir converter as pessoas, somos ordenados a ir pregar. E o Senhor Jesus Cristo ele ensina, ao deixar a ordem, né, ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas. Né? Ensinando-os a guardar todas as coisas. Então esse é o nosso objetivo, pregar o Evangelho, ensinar todos os princípios estabelecidos na palavra de Deus para o cristão, para o servo e para a serva de Deus. Mas a Bíblia não exige sucesso. Ela não exige que as nossas, vou dizer assim, congregações, né, que não são nossas, né, as igrejas, a igreja é do Senhor, tanto no sentido universal quanto local. Ele não exige que ela esteja 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Não, ele não exige. Ele exige obediência. Não importa se haverá poucos. É claro que a gente deseja, quão bom seria se a igreja aqui em Manhuaçu tivesse 1.000 membros, seria ótimo. E talvez, quem sabe, ainda venha a ter. Mas desejamos, pelo menos almejamos, que esse crescimento venha em obediência às Escrituras Sagradas, em obediência à vontade de Deus. Então não é a conveniência, nós não temos que manejar a conveniência humana, fazer aquilo que é conveniente, aquilo que vai fazer com que as pessoas gostem de nós e sejam atraídas a nós. Não. O pecador ele não tem que ser atraído a eu ou a qualquer irmão ou irmã ou a maneira como nós fazemos as coisas. O pecador ele tem que ser atraído a Cristo. Ele tem que vir a Cristo e procurar servir a Cristo. E esse é o nosso desejo, esse precisa ser o nosso desejo, esse precisa ser o nosso objetivo. Então, é a palavra de Deus que deve ser bem manejada. Não é usos e costumes, não é a tradição, não é a conveniência humana. Outra coisa que a gente deve destacar aqui é que o que é, né? O que é isso? O que é manejar bem a palavra da verdade? Antes de pensarmos no que é, nós vamos pensar no que não é. A primeira coisa que não é, e que muita gente erra nisso, é estudar muito. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia mais de 50 vezes. De capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Mas se você perguntar a ele qual que é a diferença entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, ele não sabe. Eu conheço pessoas que estudam a Bíblia há muitos anos, né? Há muitos anos, estudam muito mais do que eu. Mas não sabe a diferença, ou não sabe a diferença entre o paraíso, né? E o paraíso e o novo céu e a nova terra. Não sabe a diferença entre o inferno e o lago de fogo, né? Que em algumas traduções aparece Hades, né? E o lago de fogo. E há diferença. Então não é simplesmente estudar muito, né? Ler muito a Bíblia Sagrada. Então pode uma pessoa ler muito mesmo as Escrituras Sagradas e ele não saber dividi-la corretamente. Pode uma pessoa conhecer a Bíblia Sagrada de capa a capa, de cor, decorada na sua cabeça, né? E ele não saber manejá-la corretamente. A gente, ao ler o Novo Testamento, você vai observar claramente isso, que os fariseus, e para uma pessoa ser um fariseu, ele tinha que ter o Velho Testamento de cor na cabeça. Por exemplo, Nicodemos, quando o Senhor Jesus Cristo vai falar com ele a respeito do Novo Nascimento, o Senhor Jesus Cristo fala isso com ele: você é mestre em Israel e não sabe essas coisas.
Ele era mestre. Ele tinha o Velho Testamento decorado, de cor, e ele ensinava o Velho Testamento para as pessoas. Mas ele não sabia o que era o novo nascimento. Então, ele era alguém que tinha estudado muito. Ele era alguém que tinha preparo acadêmico e muito mais do que muitos teólogos de hoje. Nicodemos provavelmente sabia falar o hebraico nativo, ele era um hebreu, né, ele era um judeu. Ele sabia falar o grego, pela influência que ele tinha e pela expansão da cultura grega. Provavelmente ele sabia falar o grego. Ele sabia falar o latim, que era a língua dominante naquele tempo, né, do Império Romano. Ele sabia falar o aramaico. E o Senhor Jesus Cristo fala com ele isso, que ele precisava nascer de novo, porque ele não sabia o que era o novo nascimento, né? Ele não sabia, e ele questiona o Senhor Jesus Cristo em relação a isso. Como pode ser isso? Porque ele não sabia manejar corretamente. Cristo fala com ele, olha, você é mestre. Você é mestre em Israel, mas não sabe disso. Então, uma pessoa ter preparo acadêmico, estudar muito e ter preparo acadêmico, não quer dizer que ela vai saber manejar bem, manejar corretamente a palavra da verdade. Eu não estou dizendo que isso não vai ajudar. É claro que se você estuda muito a Bíblia Sagrada, isso facilitará você manejá-la corretamente. Você que tem um bom preparo acadêmico, e eu falo bom porque tem algumas universidades teológicas que os seus professores são ateus. É de assustar isso, né? Mas é verdade. E eu não sei o que um ateu está fazendo numa universidade teológica. Eu fico pensando nisso, né? Porque são duas coisas incoerentes. Como que uma pessoa que não acredita em Deus ensina sobre Deus? Mas tem. Infelizmente tem. Mas ter conhecimento nas línguas originais, né? No hebraico, no grego, né? no latim, tinha fugido da mente aqui agora, né? Ajudará e muito você compreender a palavra de Deus na forma correta. Ajudará, mas não é o essencial. Tá? E infelizmente existe muitas pessoas e até vídeos na internet que falam isso, né? Que para a pessoa compreender a palavra de Deus ele precisa ter um curso superior. Não, senhor. Nós vamos ver isso mais à frente. Não, senhor, isso é mentira. Isso é uma das maiores mentiras ensinadas pelo diabo que tem sido infiltrado no meio do cristianismo e que tem levado muitas pessoas a ir para a condenação eterna porque elas acham que não pode abrir a Bíblia e ler sem ter alguém com preparo acadêmico para instruí-las, para ajudá-las. Sendo que tem o maior, a Bíblia Sagrada, ela é o livro cujo autor está presente. Qual é o autor? O Espírito Santo. E ele é muito mais preparado do que qualquer mestre. Você pode pegar os maiores mestres teólogos hoje. Eles não vão arranhar a superfície da capacidade que o Espírito Santo, que é Deus, tem. De abrir a mente e o coração de uma pessoa e ajudá-la a compreender a palavra de Deus na sua pureza e na sua simplicidade. O preparo acadêmico pode ajudar, mas não é o essencial. E em muitos casos ele mais atrapalha do que ele ajuda. A gente tem que destacar isso aqui. Não é ser eloquente. Manejar bem a palavra de Deus, manejar bem a palavra da verdade, não é ser eloquente. Você fazer um discurso bonito, com palavras sublimes, palavras eruditas, né? Palavras sublimes, fazendo com que as pessoas ficam admiradas, ficam até suspensas pela sua erudição, ou até se emociona. As pessoas se emocionam, né, ao ouvirem a mensagem, né, porque a palavra comove elas. As palavras comovem elas. Tem muita gente que acha que isso é manejar bem a palavra da verdade, e não é. Um ator de uma novela faz as pessoas chorarem. Um político eles fazem discursos e usam palavras de alto escalão. Mas a gente sabe que a maioria dos políticos são corruptos. Ou pelo menos uma boa parte são corruptos.
E a gente sabe que a maioria dos atores, quando eles estão num personagem, não é realmente a vida que eles têm. Então toma cuidado com isso. Nem todo discurso bonito significa que a pessoa está realmente pregando e ensinando a palavra de Deus na sua pureza e simplicidade. Então tem que tomar cuidado com isso. Ser eloquente não é manejar bem a palavra da verdade. Fazer um discurso que dura muito tempo. Né? Tem pessoas que falam 2 horas seguidas e a gente não fica cansado. Eu já vi pregadores que falaram durante um bom tempo e eles poderiam falar mais e a gente não ficava cansado no auditório. E é bom isso é maravilhoso, mas isso não é só isso que significa ser capaz de fazer isso, que significa que aquela pessoa está manejando corretamente a palavra da verdade. E tem muita gente que confunde isso aí. Eu já vi alguém falando que fulano foi muito usado por Deus. Ele consegue falar 2 horas e a gente não fica cansado. Não é bem isso não. Aliás, esse negócio de ser usado por Deus, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes nós somos injustos. Porque o pregador sobe para o púlpito, mas antes dele pregar, vai alguém e leva um copo d'água para ele. Para ele, de vez em quando, durante a mensagem, ele tomar um gole, né? Isso é recomendável até pela medicina, né? Para lubrificar a garganta, para ajudar na dicção. Gente, aquele pregador que trouxe uma mensagem da parte de Deus, se ele realmente a trouxe da parte de Deus e a igreja foi edificada e o nome de Deus foi glorificado, ele foi realmente usado por Deus. Mas e aquele irmão que levou aquele copinho d'água? Não foi usado por Deus, não? Às vezes somos injustos. Às vezes a gente reconhece que o pregador foi usado por Deus, mas o irmãozinho que foi lá e trouxe o copo d'água para ele, a gente não reconhece que aquele irmãozinho está sendo usado por Deus, ou que aquele irmão que vai lá ajeitar o som na hora que ele está falando para as pessoas, para não dar microfonia e para as pessoas ouvirem bem, de maneira clara. Né? Somos injustos nisso. Por mais simples que seja o serviço de uma pessoa, se ela faz para o Senhor, para a glória do nome do Senhor e para o bem do povo de Deus, ele está sendo usado por Deus. E Deus está vendo e vai recompensar aquele irmão, por mais simples que seja o serviço dele. Então, vamos ser mais vigilantes com respeito a usar essa expressão, né? Fulano foi usado por Deus. Não. Todo irmão, não só os pregadores, não só os ensinadores, mas todo irmão, por mais simples e humilde que seja o serviço que ele está fazendo, ele está sendo usado por Deus. Ele está sendo um instrumento nas mãos de Deus. Mas não é fazer um discurso bonito e que dure muito tempo, conseguir falar durante muito tempo. Não é isso que faz uma pessoa manejar bem a palavra da verdade. Ter boa memória. Isso é uma dificuldade que eu tenho. Não é porque eu não tenho uma memória muito boa, não. Eu conheço irmãos e fico admirado como que eles têm uma facilidade muito grande para decorar versículos, capítulos e versículos. Às vezes eu costumo decorar o capítulo, né, mas não decoro o número. Às vezes eu decoro o versículo, sei o que o versículo diz, mas eu tenho dificuldade para decorar o capítulo e o versículo. Já fiz alguns cursos para melhorar isso, mas é difícil. Parece que é uma dificuldade pessoal minha. Às vezes eu falo a citação, mas não sei onde é que está o capítulo ou o número do versículo. Sei em qual livro está, mas não sei qual o capítulo ou qual o número. Enfim, mas é as dificuldades que cada um tem. Mas eu já vi irmãos citarem a Bíblia, irmãos que estudavam a Bíblia todo dia, né, acho que estudam ainda. Era um irmão eloquente, usava palavras difíceis,
né, palavras sublimes, falava durante muito tempo, citava a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas a mensagem dele não tinha princípio, nem meio, nem fim. Uma mensagem sem nexo. De um assunto ele pulava para outro assunto, e você ficava perdido. O que o irmão está tentando dizer? Ele não manejava bem a palavra da verdade, não sabia manejar bem a palavra da verdade. Quando alguém maneja bem a palavra da verdade, é claro que você decorar inúmeros versículos, saber onde está o capítulo, saber o versículo, saber o livro, né, isso vai ajudar muito, claro, vai facilitar muito. Eu tenho certeza que me facilitaria muito se eu tivesse essa habilidade, eu não tenho. Então, às vezes eu preciso passar a mão na minha Bíblia, preciso folheá-la, preciso procurar o versículo para me mostrar onde é que está. Se eu tivesse isso na memória, ajudaria muito. Mas não é. Decorar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e citá-la, você pode citá-la de Gênesis a Apocalipse fora do contexto. E isso trazer mais estrago do que bem. Então não é. Não é estudar muito, não é ter preparo acadêmico, não é ser eloquente, não é discursar durante muito tempo, não é ter boa memória. Cada um desses detalhes pode ajudar em muito, muito, mas não é nada disso. O que é então manejar bem a palavra da verdade? Manejar bem a palavra da verdade é crer no que está escrito. Não adianta nada você estudar muito a Bíblia Sagrada se você não crê na Bíblia Sagrada. Não adianta muito você ter preparo acadêmico, né, conhecer os originais, conhecer os pais da igreja, ser doutorado, bacharelado, mas não sei o que lá. Não adianta nada se você não crê na palavra de Deus. Você tem que crer naquilo que você prega, naquilo que você ensina. Se você não crê, você não vai manejar bem corretamente. Não vai. E existem pessoas que chegam a dizer que a Bíblia não é totalmente inspirada, de Gênesis a Apocalipse, não é plenamente inspirada. A Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Mas que é isso? Como que uma pessoa assim pode subir numa plataforma? Como que uma igreja local, uma igreja que ama o Senhor, pode deixar uma pessoa que tem uma ideia dessa subir na plataforma, num púlpito para pregar? Uma pessoa assim nunca vai saber manejar bem a palavra da verdade, porque ela... Qual o critério que ela usa para dizer que um texto da Bíblia é inspirado e o outro não é? Geralmente vai usar, né? A escolástica grega, a escolástica epicureia, a escolástica não sei do que. Não adianta. Há pessoas que dizem, por exemplo, que Jonas é um mito. Que Gênesis capítulo 3 é um mito. É uma parábola. Gente, se você destruir Gênesis capítulo 1, os 12 primeiros capítulos, né, de Gênesis, você vai destruir as doutrinas fundamentais do cristianismo. Porque se Gênesis capítulo 3 é uma parábola, então não existe pecado. O pecado não entrou no mundo por um só homem, né? Como nos diz lá em Romanos capítulo 5, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, salvo engano, capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Então como é que pode uma pessoa dessa, que ensina isso, subir numa plataforma, numa igreja local, num acampamento bíblico e falar? É de assustar isso. Mas acontece. Tem acontecido. Então é crer no que está escrito. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 7, versículo 10, o Senhor Jesus Cristo disse a Satanás, está escrito. Está escrito. Ele venceu a tentação dizendo essas palavras, está escrito.
está no grego, está no hebraico, não é os pais da igreja, não é Platão, não é Santo Agostinho, não é Tomás de Aquino. Está escrito. Está escrito. Então, se você crê no que está escrito, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, todas as escrituras é inspirada por Deus, então será muito mais fácil para você manejá-la corretamente. Porque você vai aceitar a autoridade dela sobre a sua vida. E você vai pregar sobre ela, as escrituras sagradas. 1 Coríntios capítulo 15, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. 1 Coríntios 15, né? Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Não é segundo o que eu recebi dos meus contemporâneos apóstolos. Mas é segundo as Escrituras. Ele fala o que eu recebi, mas ele recebeu de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo, mas também de quem? Das próprias Escrituras Sagradas. Segundo as Escrituras Sagradas. Então, se você não crê nas Escrituras Sagradas, que ela é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, dificilmente você vai... Dificilmente não. Você não irá manejá-la da maneira correta. Segundo ponto, nesse sentido. Acho que eu vou ler minha Bíblia, não, que está em minhas mãos, eu creio que vai ser melhor. Eu estou lendo no meu computador, né? Mas vai ser melhor para nós. Evangelho de João, capítulo 8, né, versículo 50. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 50, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Capítulo 17 e o versículo 5, e o versículo 4. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. O Senhor Jesus Cristo não buscava a sua própria glória. Tem quem a busca, o Pai, né, e o Espírito Santo. Mas ele estava dizendo, eu não busquei minha própria glória. Qual que era o objetivo do Senhor Jesus Cristo no mundo, durante o seu ministério, durante a sua vida inteira? A glória do Pai. Não era a sua própria glória, mas a glória do Pai. Glorificar o Pai. E agora no capítulo 17, versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Como que você vai manejar bem a palavra da verdade? Quando alguém maneja bem a palavra da verdade, é quando ela tem um único objetivo: glorificar a Deus. Quando você tem esse objetivo, você busca não a sua própria glória, não o seu destaque, não a sua satisfação pessoal, mas você busca a glória de Deus. Aí você vai manejar bem a palavra da verdade. Não o destaque da minha religião, não o status da minha religião, não a promoção, a promulgação da minha religião. Mas a glória da pessoa e obra de Deus. Quando eu busco a glória de Deus, eu irei manejar corretamente a sua palavra, porque eu vou vê-la como ela é de fato, a palavra, como ela é de fato a palavra de Deus.
Alguém maneja bem a palavra da verdade quando ele almeja a edificação dos salvos. Um outro exemplo que nós vemos do Senhor Jesus Cristo, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Agora depois, no capítulo 7, versículo 28 a 29, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Entendeu isso aqui? O Senhor Jesus Cristo está rodeado de uma grande multidão. Os discípulos, aqueles que seguiam o Senhor Jesus Cristo, aqueles que estavam preocupados em fazer a vontade dele, em glorificar a Deus, em seguir o Senhor Jesus Cristo, em aprender com o Senhor Jesus Cristo, se aproximam dele. E ele abrindo a boca. Oh, que coisa maravilhosa! O Senhor Jesus Cristo abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Não é à toa que esses discípulos, né, pelo menos os 12 apóstolos, mas creio que daqueles que ficaram em Jerusalém depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, né, quase 120 irmãos, impactaram o mundo de sua época, não foi à toa. Eles ouviram o próprio Filho de Deus ensinar-lhes. Qual era o objetivo do Senhor Jesus Cristo em ensinar os seus discípulos? Para que eles fossem edificados, para que eles crescessem, para que eles amadurecessem espiritualmente falando, para que eles se tivessem o seu caráter amadurecido conforme a imagem e a glória de Deus. E depois, quando ele termina o sermão, né, aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, e uma mensagem ela tem que ter princípio, meio e fim, e o Senhor Jesus Cristo nos ensina isso. Ele abrindo a sua boca e ensinava, então ele começou o discurso, aquele discurso teve um meio, e agora ele chega na conclusão daquele discurso, né, e ele vai dizer, né, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou ainda mais. As pessoas ficaram maravilhadas, impressionadas. Aquilo causou um impacto na mente e no coração delas, que mudou drasticamente a vida delas. Os 12 apóstolos que estavam aqui, perdão, os 11, né? Judas veio a ser o traidor. Mas os 11 impactou tanto a vida deles, que eles, tirando o apóstolo João, que morreu de velhice, segundo os historiadores, tiveram mortes trágicas, porque defenderam o Senhor Jesus, morreram por amor ao Senhor Jesus. Aqueles ensinos do Senhor Jesus Cristo impactaram as suas vidas. Mas por quê? Porque o Senhor Jesus manejava bem, corretamente, a palavra da verdade. Então, quando alguém maneja a palavra da verdade, é quando essa mensagem, é quando aquilo que ele prega, aquilo que ele ensina, causa impacto, transforma as vidas, edifica os salvos, fazem com que aqueles que decidiram seguir o Senhor Jesus Cristo tenham as suas vidas. Aqueles que decidiram seguir o Senhor Jesus Cristo tenham as suas vidas transformadas, mais aproximadas de Deus. Né? Porque os ensinava com autoridade
Alguém que maneja corretamente a palavra da verdade e irá ensinar com autoridade. Autoridade não dele mesmo, mas a autoridade da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Manejar bem a palavra da verdade é quando você prega ou ensina. Mas eu creio que o mais correto aqui é pregar, né? Você está almejando a salvação dos perdidos. Então, quando você crê no que está escrito, né, como nós já vimos, é quando você almeja a glória de Deus, ou seja, sua única preocupação é a vontade de Deus para a sua vida e para a vida daqueles ao seu redor. É a edificação, o crescimento, o amadurecimento espiritual dos salvos, a salvação dos perdidos. No Evangelho de João, capítulo 4, nós vemos também esse outro exemplo do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos também esse outro exemplo que o Senhor Jesus Cristo nos dá aqui, do que é manejar bem a palavra da verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Mas o que esse texto tem a ver com manejar bem a palavra da verdade? É só você continuar lendo. O Senhor Jesus Cristo vai se aproximar a uma cidade, a uma aldeia de Samaria. Ali naquela aldeia tem uma mulher que, por causa das suas práticas pecaminosas, ela não ia até o poço tirar água no horário normal, mas era uma mulher que tinha sua alma aflita por causa do pecado, uma mulher que precisava ouvir o Evangelho, uma mulher que precisava ser salva, e ela foi salva. Era necessário passar por Samaria, havia necessidade do Senhor Jesus Cristo passar por Samaria, e não somente aquela mulher foi salva ao ouvir o Evangelho pregado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, mas ela foi instrumento na salvação de outras pessoas, que quando ela deixa o cântaro, volta até a cidade, volta até a aldeia e fala: não, olha, eu tenho encontrado o homem que tem falado as coisas que eu tenho feito. Não será ele porventura o Cristo? E eles vão e ouvem os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Eles mesmos dizem a ela: já não é pelo seu dito, mas nós mesmos temos ouvido e visto que este é verdadeiramente o Cristo, este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Várias pessoas ali naquela aldeia foram salvas através da mensagem do Senhor Jesus Cristo, dita primeiramente àquela mulher. Ou seja, o objetivo, quando alguém maneja bem a palavra da verdade, né, é quando o objetivo, o propósito dele é a salvação dos perdidos. O único interesse. Ele não está interessado em dinheiro, não está interessado em destaque, não está interessado em reconhecimento, não está interessado em ser convidado para conferências, para discursar para milhares de pessoas. Não. O objetivo dele é simplesmente levar o Evangelho na pureza e simplicidade das Escrituras Sagradas para o maior número de pessoas possíveis. Claro que sempre respeitando os princípios da palavra de Deus em relação a isso. Hoje muitos adotam métodos antibíblicos com esse objetivo, né? Os fins justificam os meios, mas alguém que maneja a palavra da verdade não vai justificar os meios pelos fins, não. Ele vai seguir os princípios estabelecidos na palavra de Deus em relação a isso. Mas manejar bem a palavra da verdade é isso. Crer no que está escrito, almejar a glória de Deus,
almejar a edificação dos salvos, almejar a salvação dos perdidos. É quando isso é colocado em prática, é que a palavra da verdade será bem manejada. Não há como alguém que tem esses objetivos em mente, enraizado no seu coração, assentado no seu coração. Não é possível. É praticamente impossível ele não vir a dominar corretamente, a manejar corretamente a palavra da verdade. Agora, existem algumas práticas, né, que devem ser levadas em conta nisso, que é no caso como, né? Que é no caso como. Nós vimos que o significado de manejar a palavra da verdade, né? Cortar em linha reta, ter habilidade, né? Saber encaixar as coisas no seu devido lugar. Nós vimos que o que deve ser manejado bem é a palavra da verdade, é a Bíblia Sagrada, é as Escrituras Sagradas na sua pureza e simplicidade. Não é usos e costumes, tradição ou conveniência. Vimos que manejar bem a palavra da verdade não é estudar muito, ter preparo acadêmico, ser eloquente, discursar durante muito tempo, ter boa oratória. Mas vimos que é crer no que está escrito, almejar a glória de Deus, almejar a edificação dos salvos, almejar a salvação dos perdidos. Mas como fazer isso? Vamos ter que deixar para uma outra oportunidade que já está na hora. A gente marcou para até às 5h30, né? Mas eu não vou estender mais o tempo. Marquei porque geralmente a gente inicia a live e como está no evento, se tiver, por exemplo, para terminar às 5 horas, estaria sendo publicado no Facebook, né? Automaticamente que a live já estaria encerrada. Mas a gente vai encerrar essa live hoje. Na próxima oportunidade a gente vai ver isso, aprender isso. Como? O que eu faço? Eu tenho esse desejo. Eu tenho o desejo de manejar bem a palavra da verdade. Eu creio na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. Eu creio que ela é a palavra de Deus. Eu almejo a glória de Deus. Eu almejo a edificação dos salvos, dos santos. Eu almejo a salvação dos perdidos. Mas só que eu sou recém-convertido. Eu tenho 6 meses, 1 ano, 1 mês de conversão. Como é que eu vou fazer isso? Né? Eu confesso que eu levei um tempo para entender isso. Talvez, com a pouca experiência que a gente tem, a gente pode ajudar você não vou dizer, não tem atalhos, mas a dar algumas orientações bíblicas em relação a isso para ajudar você a pelo menos não sofrer as dificuldades que a gente sofreu no passado. Mas que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida, né? Esperamos que você tenha gostado da nossa live, do nosso vídeo. Vamos salvá-lo e publicá-lo no nosso canal, depois fazer uma sala de vídeo. Deixe o seu comentário, deixe o seu link e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, uma boa tarde, que Deus abençoe a todos.